Olá, seja bem-vindo ao canal Infotalks Designer. Eu sou o Gelson Fernandes. Neste canal, normalmente eu falo sobre design gráfico, desenvolvimento de websites. Também falo de diversos outros assuntos, por exemplo, dou aulas, dou formações aqui no canal sobre Excel, entre outros. Mas como é um canal de diversos, em muitas ocasiões, em muitas circunstâncias, eu estarei a falar de outros assuntos. E como é o caso de hoje, neste vídeo eu vou falar sobre algo em comum do que eu falo aqui no meu canal. Falarei sobre saúde mental. Mas tudo o que eu falar aqui não é como um profissional nesta área. Então não considere nada que eu falar aqui, do que eu falar aqui, como uma recomendação médica ou uma recomendação de um especialista nesta área. Estou apenas a falar como alguém que tem algum conhecimento nesta área, alguma experiência e que gostaria de partilhar com outras pessoas, talvez te ajude. Quando se fala de saúde mental, hoje é um problema que afeta muitos. E eu organizei até aqui uma cabulazinha, onde eu vou estar a ler alguns pontos, mas outros eu vou partilhar daquilo que são os conhecimentos que também venho adquirindo. Por exemplo, saúde mental, o que é? Por exemplo, eu anotei aqui um pontozinho que diz que quem tem boa saúde mental geralmente se sente bem e consegue realizar bem suas atividades. Uma pessoa com boa saúde mental, ela sente-se bem consigo mesma, né? E realizar as atividades do dia a dia dela, para ela, não é um problema. Diz aqui que a pessoa consegue lidar com estresses normais do dia a dia e é produtiva e se sente satisfeita com a vida. E devíamos todos nós nos sentirmos assim, satisfeitos com a vida. Mas, infelizmente, muitos de nós não conseguimos ter este sentimento. O que seria muito normal para pessoas neurotípicas, né? Já muitos neurodivergentes não conseguem sentir esta satisfação na vida e muitas das vezes querem até mesmo desaparecer e alguns até tiram a sua própria vida quando a situação já está numa fase muito avançada, como é o caso de uma depressão avançada. Mas então, lidar com situações do gênero parece para alguém, uma pessoa normal com saúde mental, pode parecer algo, sei lá, tipo uma maniazinha, né? É difícil de entender alguém com um transtorno mental. E por isso muitos com transtorno mental não conseguem desabafar com alguém. Primeiro é que eles próprios não se entendem, né? Muitos destes não se entendem quando estão a passar por problemas do gênero, sobretudo quando a pessoa ainda não percebe que tem este problema, simplesmente se encara como inútil, não quer viver. É como que conduzindo na contramão, né? Onde todos sobem e você é o único a descer. Então, transtornos mentais geralmente fazem as pessoas nesta situação sentirem-se inúteis. Mas então, algumas coisas podem nos ajudar a lidar com a situação. Primeiro, é aceitarmos que o transtorno mental, se estamos a lidar com um problema do gênero, não é nossa culpa. A culpa não é nossa, ou seja, a culpa não é sua se está a lidar com um problema assim. E depois, é uma doença que causa bastante angústia e que afeta o modo de pensar, o controle emocional, o comportamento da pessoa. Então, é uma doença que pode causar muita angústia e a pessoa pode até, prontos, ser afetado em muitos ângulos da vida, até mesmo em situações que seriam muito simples para uma pessoa normal, com boa saúde mental, mas para alguém com transtorno mental pode parecer muito difícil. Um outro ponto é
pode muitas vezes prejudicar a capacidade de uma pessoa de se relacionar com outras e lidar com as tarefas do dia a dia. E quando estamos a falar aqui em relacionamentos, às vezes é difícil compreender alguém com transtorno mental. Porque uma pessoa normal quer estar no meio dos amigos, quer estar aí numa boa recreação, uma boa diversão. E é bom isto. Nós, como seres humanos em si, fomos feitos para isto. Mas não é assim tão normal para alguém com um transtorno mental. É claro que varia de pessoa para pessoa. Alguns num extremo mais elevados e alguns menos elevados. Mas o ponto é, isso pode afetar, quando alguém está a enfrentar problemas de transtorno mental, isso pode afetar a maneira dele de lidar com outros, o seu comportamento. Muitos até acabam sendo agressivas, com situações menos relevantes, e mesmo quando até as pessoas mostram interesse para ela, ela ainda pode agir contra estas pessoas achando que estão querendo tirar algum proveito da sua situação, da sua vida ou uma outra coisa. E também diz aqui a minha cabulazinha, pode afetar pessoas de qualquer idade, cultura, raça, tribo, religião, formação educacional ou nível social. Precisamos saber disto. Se alguém está a enfrentar algum problema de transtorno mental, é bom que se lembre que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não é que foste escolhida por ser um fracasso e então por isso você tem este problema. Não. É um problema que poderia calhar com qualquer pessoa, independentemente de qual fosse a sua cultura, a sua nacionalidade, a sua idade, o seu nível social e assim por diante. Então, tudo isso já pode ajudar alguém que está a passar por um problema, está a enfrentar algum problema de transtorno mental, a ver que não é culpada da situação, ela não é inútil e que mesmo que ela às vezes tenta se excluir de certo meio social, isso não é porque ela é deficiente de alguma forma. É claro que é um problema que precisa ser dado atenção, mas não significa que tu tens alguma culpa, fizeste alguma escolha no passado que resultou nisso. Em outros vídeos vamos falar mais detalhadamente sobre estas situações, né? Não como profissional, volto a alertar, não como profissional. Se te deparas com isto, com uma situação dessas, talvez gosta de se excluir da sociedade, às vezes tem sentimento de suicídio, às vezes tem sentimento de inútil, valorizar muito os teus fracassos, não consegue ser uma pessoa organizada, como por exemplo, arrumar bem o meio ambiente em que vives, o meio em que trabalhas, né, o ambiente em que trabalhas, tem dificuldades até mesmo de executar tarefas normais do dia a dia. Então, se se deparou com estes problemas e é constante, isso vem atrapalhando a sua vivência, seria bom consultar um especialista. Se tu convives com alguém com uma situação do gênero, primeiro procura perceber a pessoa, o que está a passar com ela. Se possível, se ela gosta de se abrir, procure ouvi-la, o que ela sente, o que está a passar. Se ela, por exemplo, por alguma situação, parece que tem o hábito, a tendência de atacar pessoas, até mesmo familiares, esposo e assim por diante, esposa, pessoas que a amam, ou mesmo até os pais, pessoas que os amam, então procurem dar ajuda a esta pessoa o mais rápido possível, porque primeiro lembrem-se, embora ela talvez esteja a atacar, talvez quer verbalmente ou por outras maneiras, então, mas não significa que ela é má pessoa em si só. Muitas das vezes ela também está aí a sofrer com a situação. Então toda ajuda seria necessária. É claro que não poderíamos ajudar alguém se ela não quisesse mesmo ser ajudada, mas de todo modo seria bom ouvirmos ela, prestarmos atenção na pessoa, procurarmos perceber o que está a se passar com ela, não tirarmos conclusões precipitadas, nos informarmos mais sobre a
situação e, se possível, convidarmos alguém especialista na área para dar atenção nesta situação, porque muitos hoje sofrem com situações do gênero e muitos relutam até de ir à busca de ajuda, até de admitir que passam problemas assim. Mas o ponto é, quem enfrenta algum problema, algum transtorno mental, precisa muito de ajuda. Foi bom falarmos sobre esse assunto hoje, falarmos sobre esse assunto agora neste vídeo. E tu que estás aí, se tem alguém a enfrentar algum problema deste, que acha que esse vídeo lhe poderia ajudar, por favor, partilhe com ela. Partilhe com alguém que saibas que talvez tenha um membro na família que enfrenta este tipo de problemas. Se tu és um especialista na área ou alguém com um conhecimento também nesta área e gostaria de partilhar com o público aqui neste canal, por favor, deixe aí nos comentários. E seria um prazer ouvir aquilo que tu também sabe, reúne tua experiência, teu conhecimento e tua formação nessa área. Muito obrigado e desejamos nos encontrar no próximo vídeo.